Vamos ver um exemplo. Pode apagar a luz de novo, por favor? Vou ler com vocês só para a gente manter o tempo. De repente, em 1905, surgiu o homem cujo nome se tornou sinônimo de genialidade científica, Albert Einstein. Com 26 anos de idade, produziu 3 das mais empolgantes monografias jamais vistas por físicos. Primeiro, Einstein demonstrou que o movimento browniano era a prova da existência dos átomos. Depois, provou que a luz era composta de partículas. Por fim, produziu a teoria da relatividade especial. Em cada uma, apresentou solução fascinantemente inteligente para um problema bem conhecido, simplesmente discutindo-o a partir de seus princípios básicos. Cada monografia ocupa apenas uma página e não cita quaisquer referências anteriores. Estão entre as mais extraordinárias realizações intelectuais de todos os tempos. Muito bem, qual é a primeira informação que esse texto traz para a gente? Quando? Muito bem. Depois que a gente fala dos 7 é fácil, né? Qual é a segunda? O que mais esse texto fala pra gente? O que é o quê? Alunos inteligentes são outra coisa, né? O que mais ele fala? Você não pode dizer que o que são as 3 monografias, e aí quando ele fala quais são as 3 monografias, isso seu como. Então, as 3, você ao invés de dizer o que, 3 monografias, poderia dizer o que? A descoberta provou que a luz era composta de partículas, produziu a teoria da relatividade e comprovou o movimento browniano. Isso é o que. Ele dá mais alguma informação no texto? O para quê seria... Foi para isso que ele fez essas 3 descobertas? Para dar a solução para um problema bem conhecido? Ele fez isso para realizar feitos intelectuais? A segunda, com certeza não. Ele não fez isso para fazer coisas intelectuais. Não é uma evidência, essa frase não é uma evidência disso. Essa frase eu fico sempre na dúvida. Ela poderia ser, mas eu acho que é uma forçação de barra. Não é um propósito claro. Ele pode ser da mesma forma quase um porquê. Por quê? Porque existia um problema. Mesmo só que é um porquê muito aberto, muito vago, entendeu? Então esse texto não tem porquê, não tem para quê e nem onde. Muito bem, então vamos lá. Sobre o que é esse texto? Sobre como ser genial ele não é. Ele é sobre a genialidade científica. Quais são os trechos do texto que nos permitem dizer que ele é sobre a genialidade científica? 26 anos, monografia 3 das mais empolgantes, se tornou sinônimo de genialidade. O texto está repleto de opiniões do autor sobre o que é genialidade e por que ele considera Einstein genial. Agora, esse texto é dissertativo ou ele é descritivo? Ele é dissertativo, mas ele dá pra gente os elementos que ajudam a gente a... Então veja, muitas vezes o que acontece quando a gente escreve um texto dissertativo é que você espera que o leitor acredite no que você está dizendo. Então eu digo, Einstein era genial, e pronto. Aí, como é que o leitor vai decidir se Einstein era genial realmente? O que você está falando para o leitor é, confia em mim, eu sei, Einstein é genial. Mas você não pode fazer isso. O que você tem que fazer é dar os elementos para o leitor decidir se o seu critério de genialidade, se ele concorda ou não com o seu critério de genialidade. Aqui vocês podem discordar dele. O cara escreveu 3 das mais brilhantes monografias, ele fez isso em uma página, com 26 anos, de repente, ninguém tinha ouvido falar dele,
Eu acho que isso é fácil. Tudo bem, é um direito seu. Eu concordo que Einstein era genial. Se você apresenta esse texto numa plateia cheia de físicos, eles vão começar, não, porque Poincaré, porque Einstein, na verdade, usou coisa que o outro falou, ele não é... O importante não é o conteúdo aqui. O importante é que o autor dá os elementos para, quando ele dá a opinião dele, você poder concordar ou não. Esse trecho de texto é perfeito. Sabe o que é mais incrível aqui? Esse texto tem 108 palavras. Por que que ele não usa por que, para que e onde? Porque não interessa. Por que o Einstein fez uma coisa genial? O texto é sobre o quê? Genialidade. Então eu preciso o quê? Responder aquelas perguntas que identificam os lugares do pensamento que me ajudem a transmitir a minha mensagem. Einstein é genial. A genialidade tem essas características. Então, eu preciso falar quando isso aconteceu. Por quê? Porque quando é importante. Hoje em dia, nós temos uma tecnologia que permite, né, obtenção de dados com muito mais facilidade do que Einstein tinha na época. Então, ele ter feito o que fez quando fez é um argumento em prol da genialidade. Quem era ele, se eu estou falando, né? Aquela pessoa que fez aquela coisa é igual o texto da Fernanda Montenegro e já perdemos interesse. Aquela pessoa que daquela vez fez aquela coisa, daquele jeito, pronto. Vocês sabem quantas vezes vocês e eu também escrevi assim, achando que está efetivamente dizendo alguma coisa. Isso só é permitido em mesa de bar, porque o leitor pode sempre pegar outro chopp e parar de prestar atenção. Sem. Agora, numa tese, de jeito nenhum. Numa resposta de prova, de jeito nenhum. Na verdade, isso aparece mais em resposta de prova do que em tese. O que ele fez é determinante para determinar a genialidade, e como também. Por que ele quis estudar essas questões? Não está relacionado à genialidade. Para que ele fez isso? Não está relacionado. O onde está relacionado? Isso, exatamente. Então, quando ele fez isso, ele trabalhava em Viena, na Áustria, que no início do século era o centro intelectual do mundo. Se Einstein fosse tomar um café saindo lá do escritório de patente que ele trabalhava, a chance era dele encontrar Virginia Woolf e Freud fumando charuto no mesmo café. Então Viena era o centro intelectual do mundo na época. Ele tinha um emprego estável, onde ele não precisava fazer nada. Então, se Einstein tivesse nascido na Mangueira, ele seria, e feito tudo que ele fez, aí, meu amigo, ele seria genial mesmo, e nenhum físico ia poder, né, discutir isso. Agora vejam que como ele nasceu e viveu na Áustria, isso não contribui para a genialidade. Se ele tivesse nascido na Mangueira, ou no Complexo do Alemão, aí o cara certamente colocaria o onde aqui. E só para vocês saberem, no texto original em inglês, o cara coloca o onde. Tem lá pelas tantas em Viena. Se vocês lembram quem já fez essa oficina em inglês.